Quando a gente faz uma limpeza, às vezes dói joelho, dói às vezes as pernas, às vezes dói os braços, coluna, hein? Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um bate-papo, tá? Vai ser uma coisa pessoal que eu vou falar pra vocês, mas também vou deixar aí algumas dicas por conta de um comentário que eu recebi aqui no YouTube. Já deixa meu gostei, se inscreva se você não é inscrito e acione esse sininho que fica aqui embaixo para você receber as notificações. O YouTube não tá notificando, muita gente está reclamando para mim, então já aciona o sininho aqui para você não perder, tá? E aqui tem vários links a respeito de várias coisas, tá? Desde produtos que eu indico aqui na minha casa, que facilita a minha vida, o meu curso, o e-book, tá tudo aqui. Tem também o link da comunidade, que é um grupo de seguidoras, e tem também uma playlist com aulas e vídeos gratuitos que podem ajudar vocês aí a organizar melhor a rotina de vocês, né? Quando a gente organiza a rotina, que é o planejamento das nossas tarefas domésticas, a gente consegue organizar melhor a nossa casa. E as outras tarefas também, como lavar roupas, cozinhar, praticar autocuidado, ter um tempinho para você, investir seu tempo em algum projeto que está engavetado aí, tá? Então é o planejamento da nossa rotina que vai nos ajudar a ter mais tempo livre para desenvolver outras coisas. Por isso que é muito importante a gente organizar a nossa rotina. Vão estar vários links aqui, então explorem esses links e vê aí se tem alguma coisa aí que possa colaborar aí com a sua rotina. Então vamos lá para o assunto de hoje. Eu recebi um comentário aqui no YouTube, né, de uma linda seguidora, que ela falou assim pra mim, que ela compartilha meus vídeos com outras amigas, né, e que elas têm aí na faixa de 60 anos, um pouco menos, um pouco mais, então elas queriam dicas, como desempenhar melhor as tarefas, sem esse sofrimento físico que às vezes a gente sente, né, quando a gente faz uma limpeza, às vezes dói joelho, dói às vezes as pernas, às vezes dói os braços, coluna, enfim, né. Então a gente acaba às vezes sobrecarregando o nosso corpo ao realizar as tarefas. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então ela perguntou se eu tinha algumas dicas com relação a isso, né? Como trazer esse alívio para o nosso corpo, né? Quando o nosso corpo dói ao executar as tarefas. Só que antes eu quero contar uma história para vocês, tá? A Alice tem 11 anos. Ela fez 11 anos agora em janeiro. Então, há pelo menos 11 anos atrás, eu acredito que mais, deve ter uns 13, 14 anos, mas é no mínimo isso, 11 anos, eu fui no médico porque eu estava com o joelho doendo. Eu já tinha uma limitação ali na hora de agachar, organizar debaixo do armário, um incômodo, mas eu nunca parei para avaliar isso, até que um dia meu joelho começou a doer demais. Coincidentemente, eu estava na academia fazendo atividade física de bicicleta. Então eu estava achando que essa atividade tinha bagunçado o meu joelho. Eu fui no médico e ele pediu o exame do joelho e não tinha nada assim, claro, tinha uma inflamação ali, mas não tinha nada que justificasse aquela inflamação. E aí ele pegou e pediu um outro exame, ele pediu o exame do quadril, porque ele falou que muitas vezes o problema do joelho é um problema no quadril. Aí quando ele foi avaliar o meu quadril, ele até falou assim, ó, você tem um quadril de 80 anos. Aí ele falou que tinha um desgaste, falou que era para eu evitar aquele tipo de atividade física, passou um anti-inflamatório e me mandou para casa. E a partir dali, o meu joelho até que deu uma melhoradinha, mas vira e mexe ele doía, né? Eu não podia abaixar que esse joelho doía bastante. E eu não estava conseguindo fazer as coisas, eu fui numa outra ortopedista. Aí ela foi investigar tudo, ela passou outra tomografia, ela falou que realmente a dor do meu joelho vinha desse problema no quadril, né? Então, dependendo do que eu faço por conta do quadril, eu sobrecarrego o meu joelho. É mais ou menos isso. No joelho mesmo, eu não tenho nada. Não tinha, pelo menos. A gente tá falando de 13, 14 anos atrás. Ela passou fisioterapia pra mim. Eu fiz 10 sessões de fisioterapia. Voltei lá, ela melhorou, eu falei, nada. Claro que eu não estava em crise, mas o problema continuava lá. Aí ela passou mais 10. Outras atividades. Aí eu falei pra ela, olha, melhorou um pouco. Tinha melhorado uns 30%. Aí ela passou mais, então eu fiz 30 sessões de fisioterapia, até que deu uma melhorada muito boa, muito significativa. Eu continuava assim, não podendo fazer certas coisas que não doía, mas já não doía mais o meu joelho, né, numa rotina normal. E alguns exercícios da fisioterapia eu fiquei fazendo em casa, embora eu tivesse uma limitação no joelho, mas pelo menos eu não tive mais aquela dor, aquela crise. Só aquela dorzinha de quando exagerava um pouco com o serviço de casa. Toda vez que eu agachava, por exemplo, para arrumar debaixo de um armário, se eu ficasse muito tempo,
eu ia sentir essa dor depois, mas era uma dor que vinha e depois passava. Aí ela pegou e falou, não, então você vai entrar no Pilates. Mas o Pilates era aquele Pilates só com bola, né? Mas eu me lembro que muita atividade eu não conseguia fazer. Eu acho que a professora não era assim tão experiente, porque ela poderia ter me ajudado e ela não conseguia me ajudar. Ela só falava, que você não consegue, você não faz. Então, foi indo com o tempo, eu não sentia que aquilo ali estava melhorando nada, o Pilates, eu continuava com uma rigidez muito grande numa das pernas, sabe? É como se eu tivesse uma limitação na perna, tipo assim, eu não conseguia sentar de borboleta. Então, algumas atividades eram borboletas, tinha que juntar o pé, fazer a borboleta, e eu não conseguia, uma das minhas pernas ficava esticada, se eu forçasse, depois ia doer. Então, ela falava para eu fazer só com uma perna, o que, pelo jeito, não era o indicado, porque depois eu tive profissionais que agiram diferente e me ajudaram, mas enfim. E logo eu engravidei da Alice, né? Eu não senti muito, sabe? Parece que a gravidez me rejuvenesceu, de verdade, tá? Eu não sentia nada. Eu já tava um pouco limitada para sentar no chão, para levantar, por conta desse joelho. E depois que a Alice nasceu, isso melhorou muito. Eu não, sabe? Eu fiquei muito mais assim... como é que eu vou dizer pra vocês? Parece que, sabe aquela lubrificação natural que a gente tem e que o sedentarismo às vezes tira ela da gente? E é por isso que começa a dar atrito nas articulações e aí começa as doraiadas. Parece que a gravidez, a impressão que eu tenho, tá, gente? Eu nem sei se isso existe, mas parece que a gravidez me trouxe de novo, sabe? Essa lubrificação, porque assim... tudo estava perfeito. Então eu não senti nada, graças a Deus, assim, foi uma gravidez super tranquila. Eu tinha 40 anos quando eu engravidei, tive ela com 41, tem relatos aqui no canal de como foi, né? E sim, a Alice foi planejada, muita gente me pergunta, porque ela veio 10 anos depois, né, da Mel, e foi planejadinha, tá? A gente resolveu ter ela. E a gravidez, ela foi muito boa pra mim. Ela, na verdade, sabe, parece que eu me tornei mais jovem com aquela gravidez. E depois que a Alice nasceu também. Mas enfim, gente, aí depois, quando a Alice tava com 5, 6 anos, aí eu comecei a perceber, assim, que as coisas já estavam voltando ao que era antes, né? Algumas limitações. Foi gradativo e tudo, mas quando chegou, assim... por volta dos 50 anos, agora eu tô com 52, aí deu uma descidona assim, sabe, gente? Deu uma descidona. Mas o joelho, eu consigo fazer algumas atividades, então quando eu vejo que ele tá assim, meio limitado, meio ruim, aí eu faço os exercícios e assim, gente, 3 dias de alongamento eu já consigo deixar bem bom o meu joelho mesmo. É claro que ele não é normal, tá? Por exemplo, se vocês observarem vlogs quando eu tô lavando o banheiro, vocês vão ver que eu não agacho igual todo mundo. Eu nem faço isso, porque se eu fizer, eu arrebento o meu joelho. Eu agacho daquele jeito que você agacha ali sem dobrar a perna. E o que isso acontece? Sobrecarrega a coluna. Só que eu tinha essa limitação no joelho que eu não percebia, mesmo antes de ter essa dor, a primeira crise no joelho. Sempre tive dificuldade de agachar do jeito normal, né? Tipo cócoras assim, né? Que as pessoas agacham. Então eu tinha essa dificuldade. E agachar assim pra lavar, limpar debaixo de pia, organizar, eu não consigo fazer isso porque depois dói muito o meu joelho e às vezes dói o quadril também, tá? Mas enfim, eu tenho controlado esse problema do joelho, dessa limitação, fazendo atividades que eu fiz na fisioterapia, tá? E são atividades muito simples. Você deita, abraça os 2 joelhos, abraça só um, abraça do outro lado, pega um elástico, né? Põe na perna, estica a perna, faz aquele da parede, aqueles alongamentos mesmo, muito simples. Muito simples, muito fácil de fazer. É isso que me ajuda muito, e me ajuda muito rápido, muito rápido. É claro que se estiver doendo, a gente não pode fazer qualquer tipo de atividade, né? Assim, tem que ter cuidado. Então, geralmente, o que eu percebo? Eu percebo quando eu tô limitada. Eu falo, nossa, eu tava dobrando a perna assim, agora eu não tô conseguindo muito, parece que tá meio travada, aí eu já faço, porque senão depois qualquer coisa dói. Eu esqueci de falar pra vocês que foi aqui já no condomínio, eu fiz um balé fitness e ali, aos poucos, eu consegui fazer a borboleta. A professora foi me ajudando ali, fazendo atividades. Ao invés dela falar assim, então não faz com essa perna, não. Ela ia me ajudando a fazer até o limite que eu aguentava. Então foi assim uma atividade mais direcionada. Então por final eu já estava fazendo a borboleta. Eu consegui juntar o pé, coisa que eu não fazia há anos. Eu consegui juntar o pé, só que eu sempre sentia uma limitação no joelho, que é o joelho direito.
Mas pra quem tava olhando assim, tava tudo certo. Depois que eu saí do Pilates Fitness, porque a professora parou de dar aula aqui, eu entrei numa academia. E lá também o professor era muito bom, gente. Então assim, eu tava conseguindo fazer muita coisa que eu não fazia mais. Eu não conseguia pular e tirar o pé do chão. Eu não percebi essa dificuldade assim ao longo do tempo. Um dia eu me vi que eu não conseguia pular e tirar o pé do chão. Então lá nessa academia eu já estava conseguindo pular corda, eu estava conseguindo fazer polichinelo, eu estava conseguindo fazer a borboleta, né? O balé fitness me ajudou, mas como eu fiquei um tempo sem fazer nada, eu já estava começando a ficar com limitações de novo. Mas aí lá foi muito bom, só que a academia fechou. Aí eu peguei o professor e trouxe pra cá pra ele dar aula pra mim. Na época era pra mim e pro Felipe. Aí ele veio como personal pra continuar dando aula aqui pra mim. Só que aqui não era a mesma coisa, porque aqui não tinha o espaço que tinha lá, as atividades que ele punha a gente pra fazer. A gente fazia tipo circuito, né? E ele sempre tinha um olhar direcionado pra cada aluno individual também, embora a gente fizesse em grupo. E chegou aqui, era mais individual, mas não tinha o mesmo espaço. Então ele teve que fazer adaptação para outros exercícios. Tava muito bom, mas não era igual lá. E eu tava indo muito bem. Eu acho que foram 3 meses, juntando 2 meses lá, 1 mês aqui, foram 3 meses. Só que depois ele saiu. E aqui é só aparelho, é só musculação. Então eu já fico meio assim. Daria pra fazer esteira, daria pra fazer outras coisas. Eu acabo procrastinando, né? Eu vou um dia sim e 10 não. Tenho que resolver isso, mas eu sempre deixei muito claro aqui pra vocês que essa questão da atividade física, eu realmente tenho um problema muito sério e eu preciso resolver isso. Eu preciso muito ir no ortopedista e já tem uns 2 anos que eu comecei com uma dor assim muito grande no pescoço, só que depois ela passa, aí eu esqueço, aí ela volta, aí ela passa, aí ela volta e aí eu acabo enrolando e não vou no médico para descobrir que dor é essa. Só que depois dessa dor, eu comecei a ter muita dor nas costas também. Muitas vezes eu acho que está vinculado ao peso do meu seio. Parte é isso, porque a última vez que eu fui no ortopedista, tem uns 4, 5 anos, eu não tinha nada na coluna. Agora não, gente. Assim, é uma dor nas costas 24 horas por dia. Aí tem vez que ela tá mais forte, tem vez que ela tá mais fraquinha. Mas isso não tem 2 anos, tá, gente? 2 anos é a dor no pescoço. Depois apareceu essa dor nas costas. Agora essa dor já judiou muito de mim. Ultimamente ela tá até... Não sei se a gente vai acostumando com a dor. E muitas vezes quando eu tiro o sutiã, quando eu tiro a sobrecarga daqui, melhora. Por isso que eu acho que tem muito a ver com o peso do meu seio. É claro que não é só isso. Eu tô acima do peso. Junta o peito pesado e a sua musculatura tá frágil, então pode ser isso. Às vezes ainda não é um problema na coluna, que dói mesmo a musculatura, sabe? Às vezes irradia até pra frente. E acaba também doendo um pouquinho o ombro, sabe? Mas assim, eu sinto que eu tô toda inflamada nas articulações. Dessa vez mais na parte superior, né? Quando eu for no ortopedista, eu vou falar pro médico examinar desde o meu pé, porque eu sinto muita dor no pé também. Não é muito, mas de vez em quando, assim, do nada me dá uma dor no pé, que eu não sei se é aquela fascite palatar, mas eu dei uma olhadinha, tem alguns sintomas que eu não sinto. E outra dor que eu sinto é quando eu fico muito tempo em pé. Nossa, mas dá uma dor que depois, quando eu sento, quando eu deito, melhora. Só que ali fica tudo dolorido o pé. Gente, sempre que eu tô na academia, que eu tô firme e forte, que eu consigo colocar isso na minha vida ali, no dia a dia, hábito, acontece alguma coisa, né? Eu já contei aqui, sempre acontece alguma coisa. Essa vez foi do joelho, depois foi aqui, eu estava fazendo academia com o Fred, todos os dias a gente tava firme e forte, aí deu uma lesão no ombro, tive uma crise de bursite, mas enfim, de lá pra cá, sempre acontecendo coisas assim. E vocês sabem que esse é meu ponto fraco, né? Fazer atividade física. Aí fica ainda acontecendo essas coisas, aí a pessoa não persiste, enfim. Não tô pondo culpa nas eventualidades. Responsabilidade é minha mesmo. Eu vou continuar esse bate-papo no outro vídeo, porque esse vídeo ficou muito grande, tá? Se a parte 2 já estiver pronta, é só vocês clicarem no link aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!